Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast e eu tô aqui com meu amigo Alessandro da 3i Contabilidade. E Alessandro, tudo bem? Tranquilo, Tudo certo? Tranquilo. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho e a gente está recebendo hoje a Camila da Bela Casa Cortinas. E aí Camila, tudo bem? Tudo certo. Oi, pessoal. Eu acho muito legal, eu sou muito fã de conversar com empresários, empreendedores, gente que tem uma história legal para contar. E eu acho que não tem jeito melhor a gente começar essa conversa, que é contigo contando a história da tua empresa pra gente. Claro, vamos lá. A Bela Casa, ela começa com uma história, na verdade, junto com a minha mãe. A minha mãe, ela iniciou a vender cortinas com 18 anos. Então, a gente tem uma trajetória dela de 30 anos no ramo de cortinas e persianas. Dado o momento da história, ela viu a necessidade, onde ela ficou desempregada, de abrir a própria empresa e de empreender. Isso foi no ano de 2010. Nós temos atualmente 14 anos de empresa. E a gente conheceu o Alessandro através de uma transição onde a gente via que o nosso porte de vendas já não cabia mais em um MEI, que foi onde nós iniciamos, e a gente já estava totalmente perdido. Então, tipo assim, o que a gente faz? Nós temos uma cliente muito querida, Yasmin, que nós fomos fazer a cortina do escritório dela, e ela disse, eu vou te apresentar os nossos colegas do prédio. E aqui a gente tem uma contabilidade muito bacana quando vocês precisarem. E aquilo ficou na minha cabeça, a gente já estava cerca de uns 6 meses procurando para ver como a gente migraria, qual era o processo mais legal e que fosse, de fato, algo leve para a gente fazer. Porque a gente sempre ouve que migrar de MEI para microempresa é um show de horror, que como é que tu vai migrar, porque se tu sempre foi banana, tem que ser banana, tu não pode crescer. E daí a gente foi fazer uma reunião com o Alessandro e a Cíntia, e daí tudo se esclareceu de forma muito nítida, assim, e nós migramos e hoje temos a Bela Casa, com uma versão de MEI limitada. Que legal. Alessandro, eu imagino, cara, que na tua história, na história da tua empresa, vocês já devem ter recebido muitas outras empresas, né, que nessa mesma situação, né? Então, explica pra gente um pouco, né, cara, como é que é essa transição, como é que foi com a Bela Casa, quando vocês conheceram ali, para que fique claro, assim, porque assim como a Camila tinha essa dúvida, né? Ou tinha esse imaginário popular de que é um difícil, né? Eu vou colocar aqui porque a nossa empresa também é cliente da 3i e quando a gente migrou do MEI também a gente deve ser uma coisa muito complicada, exatamente, né? E como é que é para vocês receber empresas assim? Como é que foi receber a Bela Casa nessa transição, né? Na verdade, assim, toda empresa que chega para nós, que envolve a questão transformação de MEI para ME, uma natureza jurídica limitada, né? Vou dizer assim, há um grau muito grande de satisfação, porque tu sabe que ali é um empreendedor que está crescendo, que está saindo daquele, digamos assim, no mundo de um teto, digamos assim, porque o teto hoje é R$81 mil, até que se aumente, está nesse teto. Então, assim, muitos empresários, empreendedores, eles entram aquela assim, eu não vou crescer porque eu tenho teto. Eu tenho teto, e eu tenho teto, e não sai daquilo. Quando o empreendedor, ele realmente chega nesse nível que ele quer crescer, e ele quer assim, chegar assim, não tenho limites. Eu não quero ser só um simples, eu quero ser um presumido, quero ser um real. Então, assim, no caso da Bela Casa, ela chegou como MEI. Hoje ela já tem um faturamento de ME e daqui a pouco ela já está em EPP. Ela está num crescimento, digamos assim, exponencial. Eu estava olhando o faturamento dela antes de sair do escritório. Então, assim, ela vem, como todas as empresas no Brasil, ela vem um ritmo cardíaco, né? Exato. Toda empresa no Brasil é assim. Até chegar num grau de maturidade de 5 anos. Depois desse nível, a tendência é crescimento exponencial. Eu também sou cliente dela. Ela fez as cortinas do escritório e recentemente ela fez da nossa casa. Então, assim, a gente sabe um bom trabalho, certo? Então, o que acontece? A empresa dela, ela vem num crescimento. Então, assim, ela falou assim, janeiro teve até me espantei que teve um faturamento bom, exato, certo? Então, só que aquela coisa assim, pelo bom trabalho, atinge. Ela acaba sendo atingida. O público dela vai buscar ela. Então, assim, ela vem em janeiro, fevereiro, aquele mês de carnaval, aquela coisa toda, volta às aulas, não sei o quê, resquício de IPTU, resquício de PVA,
Mas assim, vem março, vem abril, e a tendência é o crescimento dela, entendeu? Então, assim, para nós, entrar numa transformação de MEI para ME é aquela satisfação do empresário está crescendo, está saindo daquela coisa pequena, tá passando o teto, entendeu? Daqui a pouco ela já vai virar IPP, vai virar presumida, ela vai, Alessandro, eu preciso virar real, tô faturando aqui 2 milhões por mês. Ai, quero. Quero muito. Ué, como não? Claro. Aquela coisa, tem que pensar grande, né? Exato. A gente pensa grande sempre. E Camila, e na tua mentalidade, assim, como que foi, né, essa mudança, esses novos desafios, né? Porque daí vem aquela coisa assim, agora aumenta os impostos, agora como que eu precifico pensando nos impostos, toda essa questão tributária, como é que foi essa mudança? Porque não muda só essa questão do nome, né? Da onde se classifica ali a empresa, muda todo o resto junto. E como foi esse desafio para ti como empresária? Tu sabe, quando ele estava falando ali em questão de teto, é bom a gente sempre ressaltar que 81 mil é anual. Sim, e a gente se limita a isso não mensal, anual. Então, quando a gente viu que a gente estava começando a trazer esses números para mensais, a gente viu, tipo, opa, tem algo que a gente... Tem que abrir um novo MEI todo mês. Exatamente. Exatamente. Então, a gente pensou, tipo, o que a gente vai fazer? E nesse quesito de como foi migrar, como foi questão de imposto, acho que a questão dos impostos em si, de como seriam pagos, era a nossa principal preocupação. Porque o MEI a gente se limita a um boleto de R$70 mensal, né? Então, é algo muito prático. O próprio Nubank hoje te manda ele. Então, é uma coisa muito simplificada hoje para uma pessoa abrir um MEI. Então, a gente sentou, eles nos explicaram, inclusive nos ajudaram, o Alessandro e a Cíntia, a ver um parâmetro de, tu vai ter tanto de imposto, 3% a 5%, quem sabe tu agrega isso ao teu valor inicialmente. Só que, assim como o Alessandro falou que eles são nossos clientes, que a gente está tendo um crescimento não só em números, mas também em reconhecimento, hoje a gente nem precisa agregar este valor do imposto necessariamente no nosso produto. Porque a gente tem um público, a gente tem um alvo grande, a gente tem uma meta, a gente atingiu a meta, tá ali, a gente só cresce. Então, os nossos principais, de longe, era a questão de como é que eu vou fazer para começar a pagar imposto mensal, funcionário, INSS e não sei o quê, Prolabore. E eu disse, meu Deus, eu vou surtar. Eu estava desesperada. Mas eles nos deixaram muito tranquilos, nos deram soluções, nos mostraram em números o que seria pago, a quantidade, como seria pago, data. Isso nos tranquilizou. Então, inicialmente, a gente começou botando uma margem em cima, assim, porque é um valor que a gente paga mais. E hoje a gente até consegue isentar o nosso cliente deste custo e nós mesmos conseguir suprir, porque é algo que já é natural dentro da empresa. A gente vai fechar agora 1 ano de contabilidade com o Alessandro, com a 3i, em abril, né? Em março. Abril. Em março nós iniciamos a abertura da empresa no ME. Em abril nós iniciamos a contabilidade. Então, nesse processo, a gente já evoluiu muito. Eu ainda sou muito leiga. Hoje mesmo eu estava falando com eles, como é que a gente vai fazer isso? O que eu preciso para isso? E a gente está sempre, constantemente, trocando informação. E isso é muito, muito bom. E, Alessandro, como é, né? Acho que essa questão, né, que a Camila trouxe, eu sou muito leiga, eu fico perguntando, como é que a 3i atua diante disso, assim, né? De trazer, porque o cliente, assim, a gente conversou em outra oportunidade que, um tempo atrás, a contabilidade era um mal necessário, né? Exato. Era vista como quem parece que está quase que roubando a empresa, quando, na verdade, não, ela está ali para auxiliar, né? Exato. E como que vocês trabalham efetivamente para tirar essa impressão do cliente e deixar ele satisfeito? Poxa, realmente é um trabalho que eu acho que é o que eu percebo de ti, vale a pena. Totalmente, tanto que hoje a gente, na troca do ano, até foi por um vídeo de podcast que nós ficamos sabendo que dá para a gente dar um acesso secundário ao banco para a 3i, para a contabilidade, de forma que a gente simplifica muito o meu trabalho. Mas a primeira coisa que eu fiz foi chegar no banco e dizer, eu quero um acesso secundário. Porque eles têm acesso hoje ao nosso banco, eles geram os extratos necessários, tudo o que precisa. O que eu, como Bela Casa, preciso encaminhar para a contabilidade são notas fiscais. É um trabalho simplificado. Quando preciso de algo a mais, uma contratação, pessoal, preciso de auxílio. O que eu vou precisar para essa contratação, para evoluir aqui? E eles estão sempre expostos. Isso é muito bom. Ela falando assim da questão dos funcionários. Tu vê como é que é. Ela falou que ela era MEI. De MEI ela foi para ME. E já está contratando gente. Tu vê o crescimento, né?
Até porque quando tu é MEI, tu não pensa nisso. Tu pensa o quê? Eu tenho que Sim. batalhar. Me virar em 30. Entendeu? Se vira. E aí tu vê assim, ela já tá num nível de crescimento, já agregando gente. E vai agregar mais. Claro. Vai agregar pessoas na volta dela. A questão do leigo é uma coisa que eu sempre digo assim, ó. 90% das pessoas, elas são leigas. Elas são leigas. Independente seja Camila, qualquer pessoa, ela é leiga. Não é praxe do governo divulgar jeitos de leis, formas de fazer. Não é praxe. Então, assim, 90% das pessoas, elas são leigas. Então, quando elas chegam em nós, geralmente são muitas dúvidas. Então, assim, da mesma forma que hoje nós estávamos conversando, que tu estava com dúvidas, provavelmente semana que vem tu vai ter novas dúvidas. E as dúvidas, elas vão surgindo, sabe? Então, uma coisa que a gente sempre orienta dentro do escritório, dentro da 3i, é a questão de comunicação com o cliente, sabe? Uhum. Então, assim, além de, assim, haver a questão... agilidade, que a gente sempre prega, tem que ter agilidade, não pode demorar para atender, aquela coisa. Explicar o máximo possível para o cliente. Porque, como eu falei, ele é leigo. Ele não vai saber. Se tu não explicar para ele de uma forma que ele vai entender, se tu explicar de uma forma, de um tecnês contábil, ela não vai entender. Entendeu? Se eu não explicar na língua dela, e isso que eu digo assim, cada pessoa tem um formato de linguagem. Tu tem de um jeito, ela tem de outro. Se eu te explicar para ti de um jeito, talvez que ela não entenda. E vice-versa. Claro. Então, assim, a questão do leigo, a gente preza muito assim, vamos cuidar a questão do atendimento, vamos cuidar a questão do leigo, vamos explicar o máximo que puder. Principalmente ela falou assim, está contratando pessoa. Uma pessoa que chega para contratar, geralmente, ela tem 500 mil dúvidas. Sim. Eu tenho dúvida de como vou pagar a guia do INSS, como vou pagar a guia do FGTS, o vale transporte, tem vale refeição, e o sindicato, e o piso, e não sei o quê. Isso, vai acumulando. E se a pessoa pedir demissão, como é que funciona? E se eu tiver que demitir, o que engloba isso? É muita dúvida, muita coisa. A parte trabalhista é gigante a quantidade de dúvidas. Que nem assim, daqui a pouco surge o negócio de umas férias, vamos botar comissão, e vamos botar hora extra, e paga isso, e paga a média, e as dúvidas vão surgindo. Sim. E cada vez mais, entendeu? Sim, sim. Então, até acho que pro empresário entender que momento ele tá para saber se é hora de contratar, né? Quantas pessoas ele... Porque às vezes ele acha, não, tenho caixa, posso contratar, mas o que engloba tudo de uma contratação, não é? Um funcionário não é barato, gente. Não é barato, gente, né? Nós estamos falando assim, um custo trabalhista uma empresa do Simples, hoje no Brasil é 78%. Estou falando do Simples. Uma empresa que não é do Simples é mais de 100%, é 112%. Isso que vamos supor que se a pessoa ganha 2 mil de salário, ela custa no mínimo 3.500 para a empresa. Exatamente. Bota fundo de garantia, bota tudo que tiver que botar de encargo em cima. Sim. É um absurdo. Porque tem vale alimentação, tem benefício, tem vale transporte. Ela vai custar quase o dobro do salário dela. Exato, quase o dobro. Então... Para a empresa que não é do Simples é mais que o dobro, né? Então, assim, muitas vezes tu vê as empresas se batendo na questão de contratação, de manter as pessoas, é justamente por isso. E, de novo, 90% das pessoas não sabem disso. Sim, com certeza. As pessoas não sabem disso, elas não têm a noção do que um empreendedor, empresário passa para botar, arcar as coisas, entendeu? Então, assim, tu vai passando essas informações. Então, assim, tu vê, de novo, voltando assim na questão, ela chegou como MEI, hoje ela está contratando. Lembro até que a gente ainda falou dos sistemas. Sim. Tivemos que colocar sistema. Nós não tínhamos, nós éramos do papel. Pedido em papel, tudo anotadinho no caderninho. Isso. Hoje, controle não existe. Que nem ela foi lá vender a cortina lá para casa, lá puxou um tablet. Eu olhei o sistema, ela aqui trabalhando no tablet. Bem parceira. É isso aí, entendeu? Então, assim, e se ela não tem sistema? Ela vai fazer o quê? Pegar um bloco e anotar na mão? Exatamente. Sim. Entendeu? E aquilo que a gente estava falando, da questão assim, da contabilidade em si, ela está cada vez mudando mais. Sim. Então, assim, antes era só contabilidade, aquilo que eu te falei. Sim. Hoje a gente já tem que ajudar o empresário. Tem um sistema assim, tem isso para te usar, tem aquilo para te usar, tem um acesso secundário, visando facilitar a vida dele. Porque o empresário, na verdade, ele quer se sentir nesse ponto, eu acredito, né?
mais livre para pensar o negócio, para gerir o negócio, para pensar no Totalmente. crescimento. Hoje a gente tem toda essa questão que envolve o do marketing, por exemplo, que é um monte de coisa e tem que estar na internet. Então, o empresário ele quer pensar nessas coisas e não quer lá estar pensando nessa parte burocrática que para quem é leigo é difícil, né? É Assim, difícil. é difícil. E é um saco, né? Se torna... Pra quem é leigo, Se eu é pergunto- difícil. Se eu perguntar pra Camila, tu quer sair pra vender hoje ou tu quer ficar atrás da mesa ali, Nossa. fazendo, juntando documento e tirando extrato pra enviar pra contabilidade? O que ela vai preferir? Já dei até meu acesso secundário. Até porque se a Justamente pra isso. resposta for o contrário, então abre uma empresa de contabilidade. Então, Eu tô na área errada. Tá na área errada. É né? justamente isso, é aquela coisa, desburocratizar a vida do empresário. Deixa pra gente a parte ruim. Deixa eu partir com vocês, mas sabe que nesse sentido de leigo, até quando eu fui fazer o orçamento na casa deles, eu cheguei lá faceira. Disse assim, ó, não, porque eu vou começar uma faculdade, vou fazer minha segunda graduação agora em contabilidade. A Cintia me olhou, pra quê? Eu disse, não, porque eu tenho que entender, eu não entendo às vezes o que eu tô pagando, o que eu tô, né? Ela disse, o que tu não entende? Pode chamar eles, pergunta, porque eles vão te responder. Não perde o teu tempo com algo que tu não vai seguir. A tua carreira é para as vendas, faz o que tu gosta. Se tu quiser estudar, tudo bem. Mas pro teu trabalho, tu não precisa. Essa parte é com a gente. E foi justo o que eu fiz. Eu tinha algumas dúvidas, eu mandei, até quem me atende mais lá na 13 hoje é a Letícia e o Rafael. Os dois me chamavam. Eu disse, eu tô com tal problema aqui, não tô entendendo na parte do pessoal, dos meus funcionários. Letícia me respondia na hora. Não, é assim, tu precisa disso para demitir, tu precisa disso para contratar. Vamos deixar algumas coisas mais simplificadas, vamos cadastrar eles lá no teu sistema, que eu não tinha eles cadastrado. E tudo assim, ó. E eu, vou perder 4 anos em graduação, Exato. justo por ser leiga. Tem uma teoria, uma forma de estudo que eu aprendi um tempo atrás que vai dizer o seguinte, né? Vale muito mais a pena tu colocar tua força naquilo que tu é bom do que tu colocar tua força naquilo que tu... Porque assim, eu sou muito bom em vender e sou péssimo em conta. Se eu aplicar a mesma força que eu vou botar para aprender conta, se eu aplicar essa força e esse tempo em venda, eu vou vender muito mais. Então, para que eu vou ficar querendo aprender um negócio do zero se eu posso aplicar esse meu tempo, essa minha dedicação numa coisa que eu já sou bom, que eu já faço? Isso vai render muito mais para tua empresa, né? Então, isso é óbvio, Foi né? o que a Cintia me passou, né? E eu já tava faceiro, né? Não, vamos lá me matricular. Imagina o tempo que tu vai gastar, o dinheiro e tudo mais, se tu coloca essa força, daqui a pouco tá abrindo filial, quando tá crescendo, tá criando a franquia, sei lá, tá pensando no negócio. Daqui a pouco a gente abre a filial dela lá em São Paulo. Aí, ó. Olha, Olha, eu gostei dessa ideia, hein? Viu? Ó. Tamo lá. Já E aí nós vamos podemos lá. abrir lá em São Paulo um estúdio de podcast, tu faz as cortinas do estúdio. Aí, Viu olha, só? viu? Você Estamos viu? evoluindo, hein? Isso é uma parceria já completa. Fechou todas. Completa. Fechou toda, parceria completa. Trabalho completo. Vamos lá, Viu só? completaço. E, Alessandro, a gente está falando de várias coisas aí, a gente falou de impostos, começa a pagar imposto, e como é que tá essa questão aí de impostos, cara? A gente sabe que isso aí pode ser que esteja ficando um pouco mais complicado aí no nosso país, né? O que tu tem para dizer pra gente sobre isso aí, né? Lá vou eu falar de novo da reforma tributária. Nos dá uma esperança. Essa parte séria eu deixo pra ele, né? Vou ficar quietinha com a minha cortina. Gente, agora foi de vez promulgada a questão da reforma tributária, né? Porque antes, até então, a última vez que eu tive aqui, ela estava ainda naquela vai ou não vai, mexe daqui. Cara, pelos números, assim, digamos que 7% das empresas no Brasil vão ficar na neutralidade. Não vai ter aumento e não vai ter baixa de impostos. 93% das empresas, infelizmente, vão pagar mais impostos. Às vezes assim, Alessandro, mas como? A maior parte da cadeia no Brasil é prestadores de serviços. E eles são os mais onerados nessa reforma tributária. E eles, em muitos casos, vai dobrar a alíquota de impostos, certo? Nossa. Incluindo prefeitura, impostos federais. Às vezes, mas como é que isso vai atingir eu? Como é que vai atingir o mercado? Cara, todo mundo contrata um prestador de serviço. Todo mundo. As maiores empresas no Brasil são prestadores de serviços, a maior quantidade, né? Sim. Então, o que acontece? Vai chegar em tudo, não tem... todo mundo vai ter que repassar esse custo. Então, assim, a prestadora de serviço vai repassar para a Bela Casa, por exemplo, algum serviço que ela utilize.
certo? Então, ela vai ter que repassar para o consumidor final. Então, assim, vai ter. E a inflação vai subir em cima Isso disso aí. tem a ver com essa questão da pejotização, assim, de que todo mundo virou... Muita gente prefere não ser CLT para ser um prestador de serviço porque paga menos imposto? Sim. Isso tem a ver ou não diretamente? Cara, Marco, o que eu vou te dizer assim? Diretamente jamais vão dizer isso. Tá? Diretamente jamais vão dizer isso. Mas é fato e notório que o governo perdeu a arrecadação na parte previdenciária e perdeu no fundo de garantia. Sim. Porque muita gente que era CLT deixou de contribuir para os cofres dessa forma. No momento que tu vira PJ, a alíquota passa a ser outra, totalmente diferente. Claro, paga bem. Então, assim, indiretamente, acredito que sim, tá? Acredito Isso que influenciou? Acredito que sim, acredito que vai influenciar a muitos PJinhas acabarem voltando para o CLT. Sim. Porque eles vão ser penalizados. Por exemplo, se tu pegar uma empresa do lucro real, ela tem muitas prestadoras de serviços que dão crédito de imposto para ela. Certo? Essas PJinhas, essas prestadoras de serviços, lá na reforma tributária, que eles não falam em alto tom, empresas do Simples não vão poder dar crédito para ela, a não ser que ela deixe de ser do Simples. E aí, no momento que tu deixa de ser do Simples, tu vai pagar a carga tributária maior. Então, assim, indiretamente, sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que vai acontecer? Vai ter muita debandada das PJs, provavelmente muito encerramento de empresa, PJinha, e muita gente migrando de novo para o CLT. Não tem... Eu acho assim, o governo ele deu um jeito de forçar essa situação. Se vai mudar, pode ser que sim, não sei. A gente vai saber na frente. Sim. Por enquanto, o negócio recém foi promulgado, vai começar a vigorar em 2027, mas no meio deste ano tem uma nova reforma tributária, que envolve imposto de renda, se fala em taxar lucros, dividendos, se vai... Eu tenho sérias dúvidas se isso vai aprovar, porque nós estamos falando com gente que tem poderosa nessa história aí, né? Sim. O lobby vai ser forte, por exemplo. Como é que tu vai tirar o lucro, por exemplo, de um banqueiro, um grande empresário, né? É possível? Não sei. Mas em junho a gente vai saber disso aí. E assim, né? Qual é a verdade? A verdade é que nós, como empresários, empreendedores, provavelmente vamos continuar empreendendo, né? Vamos certeza. continuar Exato. trabalhando. Isso não vai mudar. Isso vai, de alguma forma, nos afetar. Vai. A gente precisa estar preparado, né? Sim. Sem Né? dúvidas. Como? Qual é o melhor jeito? Qual é o melhor caminho? É contratando vocês. Vamos para 13. Mas assim, como que o empresário hoje, enfim, ou prestador de serviço, ou quem tem, pode... como nós, a minha empresa, a empresa Camila, pode não sei se precaver é a melhor palavra, mas pode se preparar para isso, né? O que eu digo assim, de novo, a reforma tributária ela trouxe esse monte de emaranhado e de problemas, mas vamos falar 3i contábeis, mas para os contadores que se prepararem, eles vão ter que trabalhar muito com um planejamento tributário. Vai ter que ter planejamento tributário. Chegou lá, Alessandro, 2025, 26, ali que é onde o negócio vai começar a esquentar mesmo e definitivamente nós já vamos ter as leis complementares de tudo isso aí, porque por enquanto só tem uma promulgação, mas não tem as leis complementares falando sobre a alíquota, como vai funcionar. Quando chegar nesse dado momento, a gente vai ter que parar e realmente avaliar. O que vale a pena? Será que vale a pena eu continuar no Simples? Será que não vale a pena ir para o presumido? Mas tem a parte dos funcionários. Então, assim, são várias coisas que vão ser envolvidas, mas que, infelizmente, a gente tem que esperar chegar naquele momento ali, 25, com todas essas leis complementares aprovadas, e aí sim, a partir de agora, nós vamos por esse caminho. Para te pagar menos imposto, dentro da lei, obviamente, ninguém está falando nada que seja fora da lei, mas dentro da lei existe essa possibilidade, essa e essa. Sim. Entendeu? Muitos casos vão ficar no Simples, muitos casos não vão ficar no Simples. Isso é fato. Desculpa te interromper, mas qual é a diferença do ME ali, do Simples para o presumido? O que acontece? Assim, ME hoje é porte, tá? Tá. ME é uma coisa, no caso, ME e PP são portes. Então, por exemplo, hoje a tua empresa ela é do Simples Nacional, ME ou EPP. Mas ela pode ser do lucro presumido, ME e EPP também. São portes. Entendi. Questão tributária é que é outra coisa. Por exemplo, o Simples é aquela coisa. Ela tem 6 faixas do Simples, onde ela começa numa alíquota, digamos, de comércio de 4%. E aí ela vai majorando. Isso para comércio.
Tem 5 anexos simples. Mas existe o lucro presumido. E o lucro presumido, ele tem uma alíquota fixa. Ele ele não mexe nessa alíquota. Só que o que pega muito no caso do lucro presumido e do lucro real é quando uma empresa tem funcionários. Porque, por exemplo, quando ela tem funcionários, vamos dar um exemplo, o INSS, que hoje tu só paga o que desconta do teu funcionário, no lucro presumido, tu paga o que desconta dele e ainda tem a parte patronal, que parte de 20% em cima do valor da folha de pagamento. Então, digamos assim, nós temos 20% em cima do valor da folha de pagamento, que é a parte patronal. Nós temos mais 5,8%, que é os terceiros. Aí tu me pergunta, o que é o terceiros? O terceiros é o Senai, o Sebrae, o SESI, as empresas que financiam aquilo tudo. Aquela operação toda são as empresas que financiam. As empresas do presumido do real, tá? Não do simples. Sim. Então, o que acontece? Por isso que o presumido vai em 112%, que eu falei. Entendi. Porque a parte trabalhista ela aumenta muito. É um cálculo bem minucioso para ver se vale a pena ou não, né? Onera Mas bem. isso tem a ver com o faturamento da empresa. Sim, com faturamento. É assim, a empresa do Simples, assim, o faturamento dela hoje é 400 mil por mês, que dá 4 milhões e 800 no ano. Passou disso, já era. Não tem que fazer. Ou tu vai pro real, ou tu vai pro presumido. Certo? E assim, Alessandro, mas eu passei 4 milhões e 8,001. Tá excluído o Simples. Passou. Tá excluído. Ah, mas você é excluído agora ou você é excluído ano que vem? Ano que vem. Limitada a 20% dentro do próprio ano. Digamos, tu deu 4 milhões e 800. Se tu for até 20% de 4.800, tu tá excluído no ano que vem. Se passar dos 20, tu retroage a janeiro. Imagina nós, ano passado, que tivemos algumas empresas que estouraram os 4.800. Em novembro, passou dos 20%, retroagia janeiro, pagando juros, pagando multa, declarações, e aí tem declarações que, como elas são entregues mensal, gera multa. Então, assim, é uma série de coisas envolvidas. Já tivemos casos, por exemplo, de empresa que diz assim, Alessandro, o que eu faço agora? Eu digo, cara, que mês nós estamos? Dia 2 de dezembro. Tu tem 2 opções, ou tu estoura e volta em janeiro, ou tu simplesmente fecha a tua empresa e bota de férias coletivas todo mundo e em janeiro... Sempre eu ia dizer que a solução seria essa, né? Porque o lucro que ele vai ter um pouco a mais não compensa tudo que ele vai pagar atrasado. Exatamente, perde todo o lucro. E detalhe, eu não estou falando aqui de uma declaração só que tu vai entregar. Quando tu está no presumido, são várias declarações. E todas elas geram multa. Todas elas. E as multas mínimas partem de R$500. Então tem multa de 500, tem multa de 1.500, assim vai. É umas coisas absurdas. No fim das contas, esse cliente optou por botar todo mundo de férias coletiva, perdeu venda, e janeiro a gente segue. Mas tem que perder venda é lucro nesse caso. Exato, É, aquela coisa assim que eu digo assim, da mesma forma que o MEI tem o teto de 81 no ano, 81 mil reais no ano, o Simples tem 4.800. E aí entra aquela coisa assim, mas o governo me obriga a parar. Tu entende? O governo me obriga a parar de trabalhar para não ter que pagar esse monte de coisa para trás. Infelizmente é assim. E não existe assim nenhum tipo de ideia de se acabar com o MEI, por exemplo? Isso não... Eu vou dizer uma coisa para ti. Dentro da reforma tributária, essa aí que saiu agora, eu acho que vai acabar com o MEI. Não tem muita... Porque ele vai parar de fazer sentido, tu acha? Não faz sentido. Não vai compensar. Não vai compensar, entendeu? Porque que acontece assim? Tu abre um MEI. Hoje, muitos MEI abrem justamente para isso, para prestar serviço para uma empresa que vai aproveitar crédito. Certo? O que vai acontecer? A empresa grande não vai contratar ele. Vai contratar outra que vai dar crédito. Então, ela deixa de ter uma funcionalidade. E isso que eu estou falando do MEI é uma coisa assim... que se a gente parar para pensar, já se falava lá atrás, vão acabar com os MEI. Sim. E vão acabar com os MEI. Indiretamente estão acabando com o MEI. É que o MEI foi criado mais para acabar com informalidade. A informalidade, né? Vamos acabar com os informais, vamos recolher deles. Agora a ideia é acabar com eles. Pois eu vou dizer uma coisa para ti. Esse mundo de PJ que nós estamos hoje, se tu pegar uma pessoa e perguntar para ela, tu prefere ser PJ ou prefere ser CLT, ela com certeza vai dizer que prefere ser PJ. Porque ela tem mais dinheiro no bolso, mensalmente. Geralmente, uma empresa chega lá, eu te dou 2.500 salário no CLT, mas se tu ficar no PJ, eu te dou 6. Eu já vi casos assim, inclusive anunciados. Sim. Entendeu? E a pessoa prefere os 6 no bolso. Isso é fato. Claro. Agora, uma coisa eu digo pra ti. 2 situações que vão acontecer. Ou muita gente vai migrar pro CLT, ou vai ter muita gente informal. Porque tem muita gente que quer ter dinheiro no bolso.
Em vez de estar com o governo. Que nada é facilitado, né? Dificulta o tempo todo. Entendeu? Sim. Eu acho vai que- voltar à informalidade porque a pessoa vai preferir... Dinheiro no bolso. Muito... Claro que vai existir casos de processo trabalhista, vai existir. Não, como claro. sempre existiu. Claro. Mas, assim, o número de pessoas que hoje estão muito felizes por terem dinheiro no bolso e não com o governo é muito grande, cara. É muito grande. Eu vejo no escritório, a gente abre PJs todos os dias. Não é um a cada... Não, é todos os dias. Todo dia abre uma PJ nova, PJinha. Todo dia, seja MEI ou seja uma PJ que vai emitir uma nota fiscal de É só serviço. para prestar um serviço ali e tudo mais. Que loucura, né? Só hoje foram 3 que eu tô falando. Só hoje. Eu tenho um conhecido que ele trabalha para uma empresa grande e ele trabalha como prestador de serviço. Trabalha todo dia, sim, mas ele tem um salário de 25 mil. E ele trabalha PJ. Entendeu? Ele falou, cara, não tem nem sentido para mim ser CLT hoje, porque eu vou pagar muito mais dinheiro. Né? Cara, só ali de INSS ele vai ter 11% sobre 7 mil e pouco. Tá? E 27,5% de imposto de renda em cima de 25 mil. Imagina. Para e analisa a situação. Não é. Se chegar para ele e dizer assim, prefere ser CLT, não faz mais sentido ser PJ, prefere ser CLT ou ser informal, eu tenho certeza que ele vai dizer para gente que prefere ser Claro, informal. com certeza, não. Certeza, porque Sem sombra de dúvida. Ele vai dizer, eu prefiro pagar meu carnê do INSS, uns 11% lá. vai valer mais a pena, né? Ou ele vai dizer pra ti assim, não quero financiar o INSS, prefiro fazer uma previdência privada. Que também é uma saída, né? Hoje, na verdade, muita gente é previdência privada, renda fixa. Então, assim, muito do INSS está quebrado e é isso, entendeu? Isso é fato. Às vezes fala assim, porque existe o Minha Casa Minha Vida, que ele é financiado com o dinheiro do FGTS, que é da gente, das pessoas que estão trabalhando. Então, assim, eu digo, o governo pega o dinheiro das pessoas para emprestar para ela mesmo, com juros. Cara, é uma coisa muito louca, entendeu? Cara, é loucura. Aí tu para e pensa assim, o governo não tá pegando FGTS, não tá pegando dinheiro para poder financiar, entendeu? Sim. É muito dinheiro parado, gente. Sim, ele perde muito dinheiro, né? Quando faz isso, né? É que nem quando eles liberam aqueles valor lá do fundo de garantia, tá parado, não tinha uma coisa assim? Sim. Porque assim, tu pega o dinheiro, né? Tu vai fazer 2 coisas com ele. Ou tu vai gastar, ou tu vai guardar de novo, né? Exato. Esse dinheiro vai voltar de alguma forma, tu não faz outra coisa, não sei se tu não vai tirar dinheiro de papel e guardar no teu bolso, né? Agora, eu vou dizer agora pra ti, tu acha que o governo é bonzinho a ponto de dizer, vou liberar esse dinheiro? Não. Quanto que tu acha que ele já girou com esse dinheiro? Quantos juros o governo já não fez com aquele dinheiro ali? A Caixa, quanto ela não fez de dinheiro? Tava ali parado, ela gerou lucro pra ela, agora te dinheiro. devolve, tu devolve pra ele gastando de novo. É muito E dinheiro, assim gente. vai, né? É muito Ciclo dinheiro. infinito. É muito dinheiro. E essa questão, assim, né? Eu confesso que eu não entendo muito de economia e coisa, mas essa questão da inflação, o negócio é uma loucura. Eu morei na Argentina 2 anos, né? Nossa. Eu morei lá em 2010, 2011, não faz tanto tempo, 12 anos atrás. Uma passagem de ônibus custava um peso e 25. Agora custa 300. Nossa. 300 pesos. 300 pesos uma 300 passagem. pesos é uma inflação gigante. Não, é um negócio. Claro, Por isso que é um país claro tem que o inflação. salário cresceu. Assim, em real continua custando, sei lá, Sim. R$1 custa. Continua custando barato. A gasolina, se for pagar em real, tá barato igual. Mas assim, eu tenho uns amigos que foram para lá agora, tu dá R$1.000 para trocar, tudo sai. Porque quando eu morei lá, a maior nota era de 100. Hoje a maior nota é de 1.000. E mesmo assim a nota de 1.000 vale, sei lá, R$1, acho, R$2, sei lá. Compra pão. Com 100 pesos eu passava semana, cara. Tem gente, Passava que sai semana. daqui, tem gente que sai daqui pra comprar vinho lá. O vinho bom, que aqui custa 50, 60, ela tá R$12. Entendeu? Imagina. Muita gente tá fazendo, né? É muita E diferença. como que chega nesse ponto, assim, né? Porque é um negócio absurdo, né? Cara, a maior causa disso aí é o descontrole de despesa no país, entendeu? Quando o país tem um descontrole de despesa, que ele diz, vou gastar, cara, alguém vai pagar essa conta. Tipo, a gente tá fazendo agora. Mais ou menos isso. Porque a gente já chegou numa inflação muito alta aqui no Brasil, né? É. A gente já chegou a pagar quase R$100 um pão. Sim, literalmente, né? O Brasil, assim, ele é muito louco que já teve inflações gigantescas nos anos 90, né? Exato. Aí depois veio o Plano Real. Mas de toda forma, assim,
Não vamos longe, 2015, 2016, o Brasil estava com uma inflação enorme. E estava numa inflação enorme por conta de gastos, por conta de despesas. Então, assim, começa... Não tem assim, não existe... no momento que tu começa a ter uma despesa maior que a receita, tu vai ter que buscar receita em outro lugar. Quando eu morei na Argentina lá, era uma maravilha. Por quê? Tudo era barato. Num mês eu só pagava água. No outro mês só pagava luz. E no outro só pagava o gás, porque o gás era encanado. O ônibus era barato. Por quê? Porque o governo subsidiava tudo. Sim. Ou seja, o governo estava... Quando eu E morei lá, R$1, tu comprava 2 pesos. Agora tu compra 169 pesos. É um negócio absurdo, né? Não, é absurdo. Ali o descontrole foi muito grande, entendeu? Então, assim, agora para buscar isso aí... Eu não sei se eles não vão ter que fazer tipo que nem o Brasil, que mudou a moeda. Sim, não tem o que e chegar num denominador... Mas não fazer que nem lá nos anos 90, eles mudavam de cruzeiro para cruzados novos, e assim foi aquele mundaréu de moeda que teve até chegar no real. E pelo menos, o que me parece, vai se manter no real, sei lá até quando, né? Sim. Mas é o que eles vão ter que fazer, entendeu? Eles vão ter que mudar, não tem muita alternativa. E querendo ou não, por exemplo, agora foi em 12 anos o primeiro superávit do país. Agora. Que loucura, né? Agora, 12 anos. Mas por quê? A primeira coisa que o cara fez lá, que assumiu a presidência, ele fechou a torneira. É isso aí. Fechou a torneira, mudou o funcionalismo público lá, que estavam lá, encostado lá, os cabides de emprego. Sobrou dinheiro. É normal. É isso aí. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, pra quem gosta de uma cerveja, para de beber pra ver. É verdade. Para de beber pra ver se não sobra dinheiro no final do mês. Parar com os iFood já. Os iFood. E assim, né? Enfim, toda essa volta, fomos lá nos hermanos, né? É. Mas assim, a gente não tá livre de algo assim. Não. Por mais que assim, o nosso dinheiro vale mais, a gente não perceba tanto essa diferença, às vezes, né? É de R$1 para 2. Claro, lá R$1 vale 100. Então, se aumentar R$1, lá aumenta 300 pesos, né? Lá parece que a quantidade é maior. Mas nós, né, como empresários, a gente precisa, então, realmente estar cada vez mais preparado. E acho que a empresa entra, né? Como essa empresa que realmente ajuda o empresário a se preparar para isso, né? Então, é um trabalho constante. É um trabalho constante, isso aí. Constante de cuidado. Tem que estar sempre atualizado, né? Sempre cuidando, sempre se atualizando, sempre mexendo nas tendências que estão mudando aí. Querendo ou não, o Brasil, ele tem o real e o nosso aqui é o dólar. Não é que nem eles lá, também eles usam o dólar. Lá tudo, na verdade, coisas... Casa, carro, o preço é em dólar lá. Então assim, imagina assim, se o real tem essa disparidade em relação ao peso, imagina o dólar. O dólar tá... Nossa, é verdade. Entendeu? Querendo ou não, o mundo ele é dolarizado. Claro, às vezes muita gente, eu vejo o pessoal reclamando da globalização, não sei o quê. Mas o mundo, ele é dolarizado. Então assim, se o dólar tiver qualquer influência muito alta, afeta diretamente. Quem vai adorar é os exportadores, beleza. Mas e o resto? Quando eu morava lá tem $1, compravam 4 pesos. Hoje compram 837. Nossa Senhora. Meu Deus. É muito. É muita diferença, né? É muita diferença, gente. Assim. E lá, e quando, por exemplo, lá, a casa que eu morava lá, eu lembro que na época era muito caro já o imóvel, né? O cara queria na época $100 mil a casa tinha 2 andares, né? Ele queria $100 mil, davam R$200 mil. Eu lembro que na época já era uma coisa assim, cara de ver assim, tá caro, o aluguel era caro. Tanto que eu tenho um amigo lá que era corretor de imóveis e falou, cara, a profissão lá foi extinguida. Não existe, ninguém mais compra uma casa lá. É impossível comprar. Então não existe. Eu falei para ele quanto custava uma casa no Brasil, por exemplo, uma casa pequena do Minha Casa Minha Vida. Ele falou, não, vou vir morar no Brasil, porque tá de graça as casas aqui. Então, assim, a gente acha que tá ruim aqui. Ao ponto de achar que aqui tá de graça. Surreal. Isso que eu vi ele um pouco antes da pandemia, ali na semana que antes da pandemia eles estavam aqui. Eu estou te falando de 4 anos atrás, ele me falou isso. Meu Deus, gente. Imagina como é que não tá agora. Agora não tem nem como comprar, acho que nem ele falou. Ele se for lá para ser corretor de imóveis, tem outro nome, tem que fazer uma faculdade, né? Ele fez e não foi, cara, nem adianta. Tô vendo roupa no centro de Buenos Aires. Que era o que dava para salvar a vida dele, né? Então, assim, gente, é isso aí, né? Tá preparado realmente, o empresário tá aí trabalhando. E a 3i,
contábeis aí tá prestando essa assessoria aí muito bem aí para os seus clientes, né? Graças a Deus. Estamos aí Sem na dúvida. batalha sempre. Estamos sempre prontos para ajudar. Todo Não, momento. então, estão sempre ajudando. Porque, É. olha, não sei se eu sou uma das que mais perguntam, mas eu devo ser a que mais pergunta para eles, porque sempre que vem um processo novo, até porque eu sou muito nova, né? Eu tenho 22 anos, faço 23 esse ano. Quando a gente abriu a empresa, eu tinha recém 20 anos, não tinha nem feito... Não, eu tinha 21, mas eu nunca fui CLT. Então, para mim, passar por todo aquele processo, o INSS, tudo, eu não tinha desconhecimento de nada, nem do próprio funcionário. Eu fui contratar o nosso primeiro funcionário, acho que no 3º mês, já que a gente havia aberto a empresa, e ele disse assim, me dá uma luz? Eu não sei o que eu pago pro funcionário. Sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Então, tipo assim, porque eu nunca fui uma funcionária. Sim, sim. Então, eu precisava saber ser empresária e eu precisava saber ser funcionária. Porque ao mesmo pé que eu ia ter um funcionário, eu também tinha que gerar a empresa. Então, eles sempre me assessoraram de uma forma muito simples. Sempre. De uma forma clara. E isso, pra mim, foi o que me ganhou, né? Não, e outra coisa, agora vamos combinar. Logo que tu ficou sabendo de tudo que tinha que pagar, o pavor pegou. Pagou. Ah. Pegou. Porque, assim, ó, é tenebroso. É aquilo que a gente fala. O brasileiro hoje, É leigo. eu acho que ele é leigo, mas eu acho que o que mais leva é que todo mundo hoje quer ser um PJ. Todo mundo quer ser um CNPJ, quer ter a sua própria empresa. Só que é lindo, a gente tem, de fato, uma flexibilidade maior de horário, a gente tem um salário melhor, mas a carga que vem atrás da gente, a não ser que tu seja um MEI, que tu é sozinho, mas com funcionário, com empresa, com despesas fixas, com impostos, não é tão fácil. A responsabilidade é muito grande. É muito grande. E tem outra questão também, antes do funcionário se tornar um funcionário, tu tem que saber contratar bem um funcionário. Que é Sim. um outro. Vem antes, né? Vem antes. Vem antes. A parte ali dos Vem a recursos, contratação. dos recursos humanos. Agora tu tem que. Antes disso, tu tem que primeiro contratar uma pessoa certa, que é um outro problema ainda. Que é uma né? outra, que a gente tem que contratar a pessoa certa para contratar a pessoa certa. Não, aí tu para e pensa assim, a empresa quando ela se criando, crescendo, engatinhando, caminhando, ela não tem o RH, né? Não. Sim. Então, assim, o proprietário da empresa, o empreendedor, ele vende, ele é o psicólogo, ele só não faz os psicologos, que nem eu falo, que faz tem que fazer aqueles desenhinhos de maluco lá, que os psicólogos... Olha, mas eu tô quase fazem. implementando. Mas tu vê só, olha. tu para e pensa. Aí tu tem que fazer todo esse trabalho pra achar uma pessoa certa que vai trabalhar pra ti. Então tu imagina assim, hoje tem ali, aí tu vai contratar um vendedor, tem que saber se aquela pessoa vai ter tino de venda, se ela vai entender o teu produto. A gente vai aprendendo com os erros. O meu primeiro funcionário que eu contratei foi uma auxiliar de produção. Ela ficou 3 meses. Com 3 meses, 4 meses, na verdade, quase total. Ela me deu uma despesa para demitir ela de 4.500. Esse é o cargo do Brasil. 4 meses. 4 meses. Esse é o cargo do 4.500. Esse é o cargo do Brasil, porque daí tu vai ver 13º, férias. É isso proporcionalidade. aí. Eu achei, quando eu olhei assim, sabe? Tá errado. Foi Tá a minha errado as primeira contas. demissão, então eu aprendi muito com isso. Com certeza temos coisas que a gente não vai repetir, mas eu olhei assim, eu digo, não pode ser. Não pode ser. 4 meses é muito mais fácil a pessoa pegar e ficar entrando e saindo do emprego. Por isso que ninguém mais para hoje em dia. Ninguém mais vai parar. Exatamente. Porque qualquer demissão te gera 4 mil, 7 mil, 10 mil. E outra coisa, tem muita gente que fica só 6 meses, né? Até o governo mudar essa lei do seguro-desemprego, mas antes as pessoas ficavam 6 meses, saíam, ficavam 3 meses ali no seguro-desemprego. No seguro. E arrumava o outro. Arrumava e assim, outro, e assim ficava. Eram as pessoas de 6 meses. Existia uma febre de pessoas de 6 meses. Aí o governo muito. mudou, agora tem que ficar 11, depois tem que ficar 23, não sei o quê. Mas mesmo assim, tem pessoas que conseguem fazer a proeza de ficar exatamente o tempo para ficar no seguro-desemprego. E assim, tu tem que aí treinar aquele funcionário para que ele saiba. Tu tem que cuidar para não estar fazendo ele desvio de função, para que daí ele coloca uma trabalhista. como é que chama? Um processo trabalhista. Então é toda uma questão que é muito importante. E aí eu volto a ressaltar a importância de ter uma empresa te ajudando, porque senão daqui a pouco a gente fica desencorajado a empreender, né? Sim. Eu acho que ter um Sim. suporte
ter um suporte como a 3i deixa a gente mais corajoso, porque a gente se encoraja Totalmente. mais, né? Totalmente. Senão tu desencoraja, né? Tanto que na minha primeira demissão, quando eu fui tratar com a Letícia, da 3i, pra gente, ó, Letícia, essa funcionária vai ser desligada, o que eu preciso fazer? Ela disse, tá, como é que foi? Eu disse, foi assim. Ela disse, tá, então eu vou te passar, vai sair caro, mas da próxima vez tu vai fazer desse jeito. Daí quando eu disse, tá, vai sair caro. Mas saiu bem caro. Então, próxima vez eu vou seguir o passo a passo que ela me passou ali, entendeu? Sim. Tipo, já são mudanças, mas é um auxílio que tu tem de uma visão que tu não tinha antes. Sim. E é totalmente diferente. E Sim. agora eu tô quase aplicando o teste dos palitinhos ali. Mas não adianta. Mas tu vê só, ela falando dessa questão, a gente voltando a essa questão do leigo, e ela... mesma coisa, ela não tinha entendimento de departamento pessoal, de RH... Sim. Nem fiscal vai ter, nem contábil, aquela coisa toda tem que entender, é muito complicado. Então, assim, da mesma forma que o empresário chega e contrata a 3i Contábeis, nós também contratamos consultorias. Claro. Ah, sim. Nós temos consultorias por trás. Por exemplo, nesse momento nós estamos passando por uma consultoria. Por quê? Tu começa a identificar necessidades de coisas que vão acontecendo conforme o cliente vai pedindo. Uhum. Por exemplo, assim, do DP. Então, hoje, por exemplo, nós estamos passando uma consultoria onde nós vamos implantar vamos dizer assim, uma contabilidade dentro da contabilidade, onde a gente vai pegar aquele cliente, ele vai ter um intensivão para ele aprender muito mais rápido as informações, para não chegar daqui a 6 meses, 1 ano, e ter aquela surpresa assim, nossa, eu não sabia disso. Porque acontece. Ah, com certeza. Acontece muito. A gente tá Eu falando... deveria saber de algo, tá chegando meu primeiro ano. É só pra eu me preparar. Não. Mas assim, eu tô falando que acontece muitas coisas, entendeu? Então assim, a gente vê as necessidades que tá acontecendo no mercado, conforme assim, da mesma forma que a tua empresa vai crescendo, o escritório também vai crescendo. Claro. Então, conforme vai aumentando a demanda, a gente vai botando gente para dentro. Mas não adianta só botar gente para dentro, né? Gente qualificada, tem todo um... Tu tem que contratar gente qualificada, tem que botar pessoas novas, que entendam. Tu vai botar auxiliares? Vai. Tu vai botar estagiários? Vai também. Claro. Mas não é só essa dinâmica, a engrenagem ela tem que formar de outro jeito. É que tem que ter um cérebro, né? Tu tem que ter uma engrenagem que fazer o empresário entender aquela coisa toda. Em 90 dias ele diz assim, nossa, eu estou sabendo algo que eu não sabia, nunca imaginava saber. Uhum. Entendeu? Vídeos explicativos, são informações novas que vão sendo criadas. E a gente está passando por isso nesse exato momento. Uma consultoria assim, intensiva até por sinal, porque a Cíntia está em cima disso aí. Terça e quinta ela tem reunião com o pessoal e às vezes eu participo de algumas e a gente vai montando o que a gente vai apresentar para o cliente. São coisas novas, entendeu? Então, assim, hoje vai ter essa situação e vai ter também uma outra coisa, assim, que é a experiência do cliente que a gente quer montar para fazer com que o cliente realmente ele sinta uma experiência e dizer assim, nossa, lá na 3i eles não me atendem só com uma contabilidade. Eles estão do meu lado, assim, assim de pai para filho. Entendeu? Entendendo o que está acontecendo. Então, assim, são coisas que vão demandando tempo e a gente vai aprendendo e vai colocando em prática. Porque erro todo mundo erra, né, gente? Não tem... Crescimento. Não Crescimento existe. é erro, né? A gente vai saber quando evoluir, quando tiver um erro. E a dor do crescimento, ela é forte. Ela é forte. Tu tá passando por isso exatamente agora, né? Ai, como dói. A pessoa aqui na falou, tá com 1 ano. Aninho. Tá engatinhando. Tô começando a querer levantar. E agora, então, vamos pra gente estar se encaminhando pro final. E Camila, então conta pra gente, já que tu tá nesse processo de crescimento aí, quais são os planos futuros da Bela Casa Cortinas? E eu já quero que o Alessandro vá prestando atenção nos teus planos futuros e que depois ele já complemente dizendo como que a contabilidade pode ajudar as empresas, no caso a tua, mas em geral, que estão nesse processo de crescimento, né? Hoje, abrindo números, a gente não gosta de abrir números, né? Mas, como a gente está com a contabilidade ela é números. A gente vem de uma crescente dentro de alguns anos e esse ano a nossa meta é bater o primeiro 1 milhão da empresa anual. Essa é a nossa meta para o ano. Nós já fizemos cálculos, nós já botamos as metas... Saindo de MEI, viu? Saindo de MEI, ó. Viu só? A missão tá grande. A gente, ano passado, chegou a 750
Então, foi um faturamento muito bom. Esse ano nós queremos aumentar mais 250 e chegar a 1 milhão. Que tamanho tem a empresa hoje, assim, de funcionários Nós e tudo somos mais? em 6. 6. 6. Vocês fabricam? Nós temos a fabricação das cortinas de tecido própria e as persianas nós contratamos terceirizada, uma fábrica que é a Brisa Lux. Mas em quesito tecido, nós temos a nossa própria fabricação. Qualidade garantida, hein, pessoal? Ó, jabá. Isso aí. Rapidinho, vamos aproveitar, né? Mas é uma parte que a gente tem mais domínio e que a gente gosta mais de trabalhar, que é onde minha mãe começou e que toda a empresa se formou, né? Foi, de fato, no tecido. Hoje a gente já tem um crescimento que a gente tem o nosso próprio estoque, a gente tem os nossos funcionários contratados, a gente tem uma equipe em cada setor. Só eu que estou, né? Eu e a contabilidade. A contabilidade é minha guerreira de lado. Eu estou mais sozinha, mas a gente tem a equipe da confecção e a gente tem a equipe de instalação. Eu ando mais sozinha, hoje eu e a contabilidade, na parte mais formal e nas vendas. E a nossa meta é aumentar até 1 milhão. Como eu vou fazer isso? Ainda não sei. A gente botou metas, talvez eu precise de mais uma vendedora comigo. Então, estamos analisando até o meio do ano. E agora eu quero saber da contabilidade. O que eu vou precisar para bater esse 1 milhão? 2 coisas. Primeira coisa é marketing. Muito forte. Muito forte. Sabe que teve um cliente que me procurou e ele me procurou justamente assim, não para falar de contabilidade. Ele disse, eu preciso falar contigo. Eu fui lá. E ele me falou, eu preciso vender. Aí eu falei para ele assim, como é que tá o teu marketing? Como é que tá o teu Google Ads? Tá lá? Tá anunciando? Tá anunciando no Meta? 0. Eu assim, como é que... Milagre. Caso tu ainda não faça, nós temos uma empresa para te indicar, que faz toda a produção audiovisual, que faz a parte de agência. Ó o jabá. Ó o jabá. Esse podcast aqui tá bom, hein, pessoal? Não, Vários ganchos. E detalhe, esse cliente eu indiquei... Eu indiquei eles. Já foram. Sim, obviamente, porque assim, gente, quando o trabalho é bem feito, tem que ser enaltecido. Então, assim, exato. Nós também passamos por isso. E o Michael e Elias hoje fazem o nosso marketing. Muito bom, por sinal. Então, assim, a gente passa por vários vídeos, coisas que nós não fazíamos. Nós não tínhamos nenhum podcast. Sim, sim. Foi se criado aqui. Então, assim, o marketing hoje... Se tu não tem marketing, tu não é visto. Se tu não é visto, tu não tem venda. Exato. É a coisa mais certa que existe. É aquela coisa que a gente tá fazendo um stories toda hora mostrando a tua vida. Às vezes a gente quer fazer um stories perfeito. Não existe perfeito. Não. O mundo, ele quer ver como realmente é. Então, assim, o marketing é ponto primordial. Segundo, assim, hoje, por exemplo, tu tens... Como tu falou, hoje tu faz essa correria toda. Mas, possivelmente... tu vai ter que montar uma equipe de venda. Sim. Vai ter que botar um comercial. E nisso comercial, a gente fala assim, captando leads vindo do Google Ads, vindo do Meta, montando promoções que vai estar lá no Instagram, no Google, que seja. E nisso tu vai ter a equipe de vendas. E a equipe buscando do marketing, fazendo ligação ativa. Porque querendo ou não, é dessa forma que a gente vende. Se a gente não for atrás. Então, assim, uma empresa para ter crescimento exponencial, é as 2 coisas que eu sempre digo. Marketing e equipe de venda. Senão, junto, marketing e a venda... Se não tiver, não vai. Separa, né? Se não tiver Hoje, lead, se não tiver lead, o vendedor não vende, não né? Vai. Hoje não a gente vai. tem... Se a gente botar 3 anos atrás, o nosso Instagram ele é de pandemia. A gente não tinha Instagram antes da pandemia. Iniciamos ele um pouquinho antes da pandemia, assim, mas em 2020. E fizemos parceria, crescimentos... Quando a gente teve antes do Instagram, era 80% indicação, Exato. 20% Google. Exato. Hoje a gente tem 80% Instagram. Exato. É a nossa fonte, é onde as pessoas nos veem, se eu quero essa cortina, eu gostei desse modelo, a gente ainda tem muita indicação, mas 80% é Instagram, é a fonte principal. É o que a pessoa tá o dia inteiro mexendo. Sim. Tu falou curtindo, o celular pesquisou. É que nem absurdo, assim, né? Até então, assim, antes existia indicação passiva, né? Exato. Indicação passiva. Alguém vai falar contigo lá, o Camilo, não sei o que, meu contador, tu faz, o Alessandro 3i Contábeis. Ponto, indicação passiva. Mas existe indicação ativa, onde eu peço pro cliente, tu gosta do meu trabalho? Claro. Que nota dá meu trabalho? Teu trabalho é bom, é isso. Pode me indicar? Eu tô te pedindo para ti. A mesma forma, na hora de uma venda, tu pode pedir para alguém te indicar e te avaliar no Google. Sempre.
A avaliação. Entendeu? Eu terminei, Sim, não, eu peço claro. feedback, né? É isso A aí. gente tem que pedir, até pra gente saber o que evoluir, né? O que evoluir, o que melhorar. Deu feedback. Tu podia dar um comentário lá no Google, Lembra né? antigamente que Força de vendas, isso aí. vendia um curso na escola? E aí o cara pedia, me dá mais número de telefone Isso. de 3 amigos teus que eu vou ligar. É Aí te verdade. ligava alguém, ó, fulano te indicou pra te comprar um curso. E é Isso. isso aí. Indicação ativa, gente. Claro, é isso aí, né? Não adianta, assim, quer ter crescimento exponencial, cara, é marketing, indicação ativa, é equipe de venda, é isso. Daqui a pouco ela tá fazendo, ela falou, a meta é 1 milhão, daqui a pouco ela tá em 1 milhão por mês. Olha É, aí. Tô gostando desses Aí crescimentos. só. Mas é assim, né? trabalhar pra isso aí. Gente, foi muito legal o nosso papo aí, muito construtivo. E é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí como mensagem final? Deixa a Camila fazer um jabazinho. Tá, vou Passa fazer. isso, passa tuas redes sociais da loja, como é que o pessoal encontra, enfim, né? Pode Tá, ir. vamos lá. É nessa câmera aqui. Aqui, ó, aquela Vou ali. começar. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é @belacasacortinas, no plural. A gente tem lá bastante trabalho publicado, no Reels, no feed. Alguns trabalhos também feitos em parceria com arquitetas, com designers, que talvez você possa conhecer. E o nosso WhatsApp, que é o 3431-6473, que tu vai entrar direto em contato comigo. E, além disso, eu gostaria de agradecer a oportunidade a Trezi de estar participando, né, deste podcast, de conhecer também o trabalho de vocês, que é um trabalho que está entrando em alta, né, o podcast hoje em Sim. dia. Quem é que nunca ouviu um podcast hoje em dia, né? Se a gente for botar Sim. 3 anos atrás, Exato. podcast, nossa, Sim. que estranho que tu é. Exato. Tu escuta podcast. Hoje o podcast está rodando o mundo, né? Principalmente na rede do YouTube. É um crescimento muito bacana e é muito satisfatório estar participando aqui com vocês. Então, vamos seguir, vamos fazer uma parceria e vamos para São Paulo, né, pessoal? Aí, ó, olha só. Nós que agradecemos pela parceria aí de sempre e por ter vindo aqui participar com a gente. Então tá, pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até agora aí. Vamos botar aqui, não, Elias, na do meio aqui para todo mundo se despedir. Muito obrigado aí. Continue Tchau, seguindo pessoal. nossos conteúdos. pessoal. Feito, tchau, tchau.